Em 2002 aparecia para o mundo uma das franquias de mais sucesso do gênero stealth, e que arrecadaria milhões de fãs para si. Sim, nascia Tom Clancy's Splinter Cell. O game nos apresentava Sam Fisher, um agente especial do governo norte-americano, que faz tudo o que é possível e algumas atitudes consideradas impossíveis para proteger o seu país. No entanto, o herói não atuava sozinho, contando com a ajuda de seus companheiros da Third Echelon para viajar por diversos locais do mundo e obter as informações necessárias para cumprir sua missão. Vou começar contando a história completa, então já fico alerta de spoiler. Para poder contar a história do primeiro Splinter Cell, primeiro tenho que contar algumas coisas. Primeiro a história de Combé Nicoladze, pois ele é a grande causa dos acontecimentos no jogo. Um empresário carismático e poderoso, Nicoladze foi eleito presidente sobre a Geórgia em um golpe de estado, após o assassinato do presidente anterior, no que parecia ser um ataque suicida cometido por separatistas da Abkhazia. Nicoladze usou seus recursos financeiros, políticos, tecnológicos e extenso patrimônio de petróleo para tomar o poder e estabelecer-se como presidente recém-nomeado. Nicoladze escondeu um ódio contra a América sob sua fachada democrática pró-ocidental. Ele instigou uma crise de informação para encobrir a sua invasão ao Azerbaijão, a fim de aproveitar os vastos recursos de petróleo do país. Ele empregou um ex-mercenário soviético chamado de Vyacheslav Grinko para voltar a treinar o militarismo georgiano numa guerra secreta, devido também à sua experiência. Ele também empregou o teórico computacional canadense Philip Massey para executar a crise de informação. Isso efetivamente impediu as Nações Unidas de intervir em nome do Azerbaijão. Dito isso, assumimos o papel de Samuel Fodão Fisher. Sam Fisher, como é chamado, é um agente de campo do programa Splinter Cell da Third Echelon, que é uma subdivisão ultra-secreta dentro da Agência de Segurança Nacional. Vamos lá, Splinter Cell é um projeto criado pela Third Echelon que também atua por ordens da NSA. É meio que uma unidade operacional, composta por agentes de campo solitário. Sam Fisher foi a primeira pessoa a ser selecionada para operar neste programa. Vamos falar agora um pouco sobre o que é a Third Echelon. A Third Echelon, como eu já disse, é uma subdivisão ultra-secreta da NSA, encarregada de liderar a iniciativa americana da Guerra de Informação. Seu principal objetivo era servir como o equivalente das forças especiais na Idade Moderna da Guerra de Informação. Sua iniciativa mais significativa foi o programa Splinter Cell, no qual agentes solitários chamados de Splinter Cell fazem trabalho de campo em áreas sensíveis ao redor do mundo. Ao contrário de agentes de campos da CIA, suas identidades foram mantidas em segredo, até mesmo de outros órgãos do governo, iniciada com um único homem, Sam Fisher. Agora voltando para Sam. Antes de se tornar o primeiro membro recrutado do programa Splinter Cell, Fisher era originalmente um membro dos CELS da Marinha dos Estados Unidos, das Operações Especiais Conjuntas e da Divisão de Atividades Especiais da CIA. O cara sempre foi foda, ele nunca foi pouca bosta não. Ele também é um especialista em stealth e proficiente em ambos os combates, armado e desarmado, especificamente em Krav Maga. Ele também trabalha quase exclusivamente durante a noite e sempre trabalha sozinho no campo. Ele tem pelo menos um conhecimento básico de muitas línguas, incluindo russo, coreano, árabe, chinês, persa e espanhol. Enquanto em missões, ele está em contato por rádio com sua equipe de apoio da Third Echelon. O diretor de operações Coronel Ivan Lambert, que já falo dele, o assessor da NSA Vernon Wilkes e a técnica em operações Anna Greensdorfer, que também já falo dela. Ele frequentemente brinca com sua equipe. Seu senso de humor seco e às vezes negro é a sua maneira de lidar com o estresse de operações encobertas. Fisher tem uma baixa tolerância para a burocracia e para o politicamente correto. Em várias ocasiões, ele discorda abertamente dos objetivos da missão, às vezes ao ponto de não cumpri-la integralmente. Apesar disso, ele se mantém fiel e acredita que seu trabalho é para o bem maior. Ele possui um alto senso de responsabilidade moral. Em uma missão, Lambert ordena Sam deixar 2 pilotos inconscientes no local do acidente, prestes a ser destruído por um ataque aéreo. Após Sam carregar os corpos para a segurança, Lambert lembra ele: "Você nem sequer existe, Fisher. Você não pode ganhar uma medalha por isso." Sam responde dizendo: "Medalhas não me ajudam a dormir à noite, Lambert." Não bastasse tudo isso, após se tornar um Splinter Cell,
Sam Fisher é agraciado com o poder, podemos assim dizer, da Quinta Liberdade. O que seria a Quinta Liberdade? A Quinta Liberdade é um conceito não derivado de 4 liberdades, articulada pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, no discurso do Estado da União que entregou ao Congresso dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 1941. Ele propôs 4 liberdades fundamentais que os seres humanos em todos os lugares do mundo deveriam desfrutar, incluindo a liberdade de falar e de expressão, a liberdade de religião, a ausência da miséria e a ausência do medo. No universo de Splinter Cell, a quinta liberdade é quando todos os outros meios estão esgotados. Este não oficial permite desrespeito a qualquer lei, acordo ou quadro de comportamento ético para um Splinter Cell cumprir a missão e proteger as outras 4 liberdades e os cidadãos dos Estados Unidos. Todos os meios são aceitáveis. A quinta liberdade é também entendida como fazer o que for preciso para proteger os Estados Unidos. Por exemplo, com a quinta liberdade, um Splinter Cell pode matar em combate ou em assassinato, pode torturar ou sequestrar pessoas, pode implantar qualquer pessoa no solo americano e pode espionar outras agências do governo dos Estados Unidos. Nem todas as missões podem conceder a quinta liberdade a um Splinter Cell. Alguns deles têm limitações, bem como na maior parte porque iria comprometer a missão, ou seja, nenhuma fatalidade em algumas missões. E não é recomendado o uso excessivo da quinta liberdade em qualquer missão. Não há nenhuma garantia de que um Splinter Cell pode completar a missão se ele não for sutil. Agora eu vou dar uma introdução rápida do Lambert e da Greens Doria, primeiro começando pelo chefe. Ivan Lambert é um coronel do Exército dos Estados Unidos, diretor da Third Echelon, coordenador de operações do programa Splinter Cell. É o manipulador primário de Sam Fisher, na Third Echelon. Enquanto na posição, seu papel é de orientar Fisher através de cada missão pelo rádio, fornecendo-lhe informações, atualizações críticas, mudanças objetivas e status do inimigo. Ele também é um dos amigos mais próximos de Sam. Ivan Lambert nasceu em 1961, em Batcave, Carolina do Norte. Não se sabe muito ou foi revelado de sua vida. Sabe-se que ele serviu no Exército dos Estados Unidos, onde ele subiu para o posto de coronel. Lambert envolveu-se na comunidade de inteligência como um homem jovem, subindo rapidamente na hierarquia e responsabilidade. Ele também liderou o programa ambicioso Splinter Cell, que sob seu comando resultaram em vários sucessos impressionantes, devido em grande parte ao envolvimento do subordinado e melhor amigo de Lambert, Sam Fisher, que Lambert recrutou pessoalmente. Lambert é um homem popular e bem conectado em Washington, embora minimamente confiável. Anna Greens Doria. Seu trabalho é fornecer apoio técnico a Sam, enquanto ele está no campo, abordando todas as questões de alta tecnologia que ele encontra durante as operações. Uma hacker habilidosa, Greens Doria também foi responsável pelas operações técnicas diretas através do OPSET de Fisher, que é tipo um mini computador que o Fisher leva seus dados, objetivos e pistas. Anna Greens Doria nasceu em 1974, em Boston, Massachusetts, sendo uma segunda geração americana. Sua mãe emigrou para os Estados Unidos sozinha, a partir de Akureyri, no norte da Islândia. Ela já havia mencionado a Fisher que enquanto ele estava lutando no exterior em 1989, ela estava na 10ª série. Green, como é chamada, abandonou a faculdade de St. John em meados da década de 1990 e trabalhou como programador em diferentes empresas de comunicações privadas, contratada pela Marinha dos Estados Unidos. Ela foi recrutada para a NSA no final da década de 90 e subiu rapidamente na hierarquia. Como a internet tornou-se cada vez mais importante para a segurança nacional, Green em seguida mudou-se para a Third Echelon, onde foi colocada no comando de uma pequena equipe de programadores responsáveis pelo fornecimento e suporte criptográfico de dados tecnológicos, como a parte do programa de Splinter Cell, e ajudar os agentes de campo através de sua interface com os componentes de alta tecnologia nas suas missões. Também vale lembrar que no primeiro jogo a filha de Sam, Sarah Fisher, também aparece, mas ainda não tem um papel tão grande. Ela aparece num telefonema e nos créditos finais, mas é mais para mostrar que o Sam também tem família, né? Ele também tem o seu lado
pessoal, onde ele tem a família dele e tal, a mulher dele foi morta e tal. É uma coisa que eu vou falar mais se eu for fazer a do Conviction, pois explica mais essas coisas, mas agora eu tô analisando mais o primeiro jogo mesmo, então bora lá. Dito todas essas informações, eu acho que eu posso ir direto para a história do game agora, né? A primeira missão dada no game para Sam por Lambert era apenas um treinamento, onde o mesmo testava o seu mais novo agente e colocava em prova as habilidades de Sam. Sem nenhuma dificuldade, Sam passa pelo treinamento. Para sua segunda missão como Splinter Cell, Sam Fisher foi despachado para Tbilisi, na Geórgia, para investigar o desaparecimento de 2 agentes da CIA, Robert Blaustein e Madison Alice. Madison estava trabalhando disfarçada no gabinete político do presidente georgiano Kombay Nikoladze, mas de repente desapareceu. O agente Blaustein foi enviado para investigar, mas pouco depois também desapareceu. Neste ponto, Fisher é enviado. Após a chegada em Tbilisi, Fisher vai ao encontro de um informante da NSA, Thomas Gurgenidze, que estaria dentro de um armazém local. Fisher encontra o armazém em chamas e encontra Gurgenidze preso sobre os escombros. Gurgenidze afirma que, de acordo com a última transmissão de Madison, a dupla havia descoberto algo grande, e ele disse que ganhar a informação de que eles haviam descoberto poderiam conduzir à guerra que estava por vir. Gurgenidze, antes de morrer de seus ferimentos, revela a localização do apartamento de Blaustein, onde Fisher poderá encontrar a Black Box do mesmo, uma máquina que rastreia seus movimentos e status através de seus implantes subcutâneos. Sendo assim, Fisher poderia rastrear Blaustein. Fisher chega ao apartamento de Blaustein, mas encontra mercenários russos em busca do apartamento também. Apesar de estar confuso sobre o porquê eles estão aqui, Fisher entra de qualquer maneira e encontra a Black Box oculta de Blaustein. No entanto, a Black Box relata que Blaustein morreu há mais de um dia e seu corpo está no necrotério de uma delegacia de polícia local. Na esperança de encontrar ele, ou Madison, ou informações sobre quem matou Blaustein, Fisher desliza até o necrotério da delegacia. No necrotério, Fisher encontra os corpos de ambos, Blaustein e Madison, com seus implantes subcutâneos removidos. Ao acessar os registros de vigilância do necrotério, Fisher descobre que um russo, cujo nome era Vyacheslav Grinko, removeu os implantes e partiu em seu carro. Pegando o número da placa do carro dele, a Third Echelon corre para o Ministério da Defesa georgiano, e assim se encerra a primeira missão do game. Na segunda missão, chegando ao Ministério da Defesa georgiano, Fisher começa a busca por Grinko, querendo respostas do porquê Blaustein e Madison foram mortos. Fisher primeiro encontra e interroga o motorista pessoal de Grinko, Hamlet. Este último revela que Grinko é um ex-Spetsnaz, que é uma força especial russa, agora um mercenário, e que este estaria encontrando com Philip Massey, um hacker e técnico em informação, e não um piloto de Fórmula 1. Fisher se aprofunda para o interior e localiza Grinko e Massey em reunião no elevador. Usando seu microfone a laser, Fisher é capaz de espionar secretamente a conversa deles, e ouve os dois discutindo sobre Blaustein e Madison, brevemente. Eles então sugerem que Nikoladze está realizando algum tipo de operação ultra-secreta no Azerbaijão, e que Nikoladze tem provas armazenadas em seu computador de escritório. Para descobrir o que eles estão se escondendo, Fisher se infiltra no escritório pessoal de Nikoladze e tem Green, especialista técnica da Third Echelon, para invadir o computador via satélite. A segurança do ministério detecta a invasão e corta o acesso de Green, enviando um alerta ao edifício. Ela invade novamente e recupera o restante dos dados, e revela que Nikoladze secretamente vem travando uma campanha de limpeza étnica no Azerbaijão, que ainda está em curso pelas células do militarismo georgiano. Fisher se esgueira em seu caminho para fora do prédio e escapa através do helicóptero, pilotado pelo corredor de campo da Third Echelon, Vernon Wilkes. Os dados que Green adquiriu é ainda analisado em detalhes pela Agência de Segurança Nacional, NSA. A intrusão de Fisher detectada no ministério faz com que Nikoladze rapidamente comece a colocar sua campanha em plena ação. As células militares georgianas agora começaram os assassinatos em todo o Azerbaijão. A NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, envia tropas para áreas afetadas. É um esforço para parar a tentativa de genocídio e para localizar Nikoladze. Durante esse caos, o aviso da NSA nos dados recuperados do ministério era que uma célula militar georgiana estava estacionada em uma plataforma de petróleo, no Mar Cáspio,
seria a troca de dados com o Palácio Presidencial georgiano. Essa informação é de grande importância e assim Sam Fisher é enviado para lá para recuperar os dados. Enquanto Fisher está infiltrando na plataforma de petróleo, as informações recolhidas pela NSA também é recolhida pela NATO, que enviaram muitos aviões para bombardear a plataforma de petróleo, acreditando lá ser o local onde Nicolaides estava. Isso deixa toda a plataforma de petróleo em pânico. Em uma transmissão de rádio interceptada, revela que um técnico em informática chamado de Piotr Lejava é quem estava chegando de barco, e em breve ele iria baixar os dados do seu laptop para evitar que ele caísse nas mãos da NATO. Este portátil só poderia ser acessado através da chave de criptografia do técnico, e assim Sam Fisher trilha seu caminho em torno da plataforma para pegar o tal do Lejava. Até que ele finalmente pega e obtém o seu laptop junto com a chave de criptografia. Um breve interrogatório em Lejava revela que as preocupações nos dados era algo chamado de a Arca, mas ele não sabe o que é isso. Uma vez extraído por um barco, Fisher permite que Green examine o laptop. Os dados são preenchidos com referências vagas sobre uma retaliação iminente contra os Estados Unidos. Além disso, Green fica chocado ao descobrir que o nível de informações armazenadas no laptop só poderia ter sido adquirida por um traidor na CIA. Naquele momento, o avião de transporte de repente entra em mau funcionamento. Os pilotos conseguem recuperar o controle antes que ele bata na água. Mais uma chamada da Third Echelon do comandante Ivan Lambert, o que revela que a América do Norte acaba de ser atingida por uma onda de guerra digital. Nicolaides toma o crédito para o ataque, declarando guerra contra a América, e especialistas alertam que outros ataques de informação poderiam ser feitos com a mesma facilidade em alvos civis, potencialmente causando devastações significativas. Como a América luta para lidar com as consequências do ataque às suas instalações militares, Fisher investiga o potencial traidor na CIA, trabalhando com os georgianos. Ele seria sua única pista para Nicolaides. Depois de se infiltrarem na sede da CIA e acessar o computador principal, Fisher faz o upload para Green, que é capaz de rastrear o local do vazamento de dados para o computador pessoal de um cara chamado Michael Daugert. Fisher vai para o escritório de Daugert e acessa o seu computador. Green examina o computador via laptop e confirma o vazamento de dados e localiza onde os dados estão sendo recebidos. Estava sendo recebido em um edifício nas proximidades, chamado de Kalinatek. Sua intrusão é detectada por aqueles em Kalinatek. Lambert dá as ordens a Fisher para trazer Daugert para o interrogatório, e Fisher encontra Daugert tomando uma pequena pausa para fumar do lado de fora, o que lhe permite derrubá-lo inconsciente. Fisher leva Daugert inconsciente para Wilkes, e o especialista em interrogatório John Baxter esperando em uma van no estacionamento da CIA. Eles deixam um composto e Daugert é posteriormente interrogado. Daugert afirma não ter conhecimento de um vazamento de dados. Na realidade, o seu transtorno obsessivo-compulsivo forçou-o para transportar todos os seus dados em um laptop inseguro, uma vulnerabilidade que os hackers Kalinatek tinham explorado. Pelo fato da intrusão ter sido detectada por aqueles na Kalinatek, as tropas do edifício estão tentando destruir qualquer evidência de que poderia levar a Nicolaides, incluindo os seus técnicos de informática. Green intercepta uma chamada 911 feita a partir de um técnico chamado Ivan, no interior do edifício, que afirma que sua vida está em perigo, e ele vai ajudar o governo americano em troca de resgate. Ele diz a ela que ele está seguro por agora, mas não demoraria para os vilões o encontrarem. Esta nova informação necessita de uma missão de emergência para o edifício da Kalinatek, e Fisher tem de agir rapidamente para encontrar Ivan antes que ele é encontrado e morto. No entanto, ele é forçado a fazer vários desvios, quando descobre que o edifício está cheio de minas e teria uma bomba programada para explodir, e ele teria que desativá-la. Depois de desativar todos os explosivos, Fisher se depara com um técnico que está prestes para morrer, que lhe diz que Ivan deve estar no 5º andar. Lambert então diz Fisher que o FBI irá recolher Ivan, e tudo que ele precisa é da chave de criptografia de Ivan. Fisher localiza Ivan, escondendo no banheiro, e salva sua vida, matando seu atacante. Ivan está ansioso para sair, mas Fisher apenas exige a chave de criptografia dele. Relutantemente, Ivan entrega a chave de criptografia. Fisher dispara em seu caminho para fora da Kalinatek e escapa.
Como agentes do FBI estavam vindo para assumir a cena e tirar a Ivy em custódia, usando a chave de criptografia, a NSA descobre que Nicolades tem vindo a utilizar uma rede de relés não convencionais para comunicar-se com as células militares georgianas. Wynne consegue traçar um destes fluxos de dados de volta para Nadezhd, uma usina nuclear no norte da Rússia, mas devido ao ruído eletrônico em torno da planta, fica incapaz de identificar os dados. Assim, Fisher é enviado para fechar a usina de energia. Fisher se infiltra na usina russa, apenas para encontrá-la sob controle dos mercenários de Grinko, que protegem a relé de micro-ondas. Apesar disso, Fisher faz seu caminho através do edifício e inicia um alarme falso, o que obriga a maioria do pessoal a evacuar, permitindo Fisher se mover muito mais fácil. No entanto, algumas tropas permanecem até encontrarem torretas que foram ligadas. No entanto, Fisher ganha o controle da relé de micro-ondas, permitindo que a NSA possa finalmente localizar Nicolades. Fisher sai do prédio via a ferrovia privada da planta, mas para sua surpresa, os mercenários também estão usando o trem para o transporte de materiais nucleares, possivelmente para criar armas nucleares, é claro. A NSA rastreia as comunicações e descobre que Nicolades está atualmente a tomar refúgio na Embaixada da China em Myanmar, levando questões de apoio chinês para os georgianos, o que poderia ser potencialmente levar a uma guerra com a China. Fisher é enviado para infiltrar-se na embaixada, a fim de investigar se os chineses estão realmente ajudando Nicolades. Fisher foge para o jardim da embaixada e usa seu microfone laser para ouvir uma conversa entre Nicolades e o general Kong Feirong, um proeminente membro do Exército Popular da Libertação da China. A conversa revela que os dois estão trabalhando juntos e trouxeram soldados americanos como reféns militares. Eles planejam levá-los para um matadouro, onde seria o local para uma execução, prevista para ser transmitida para a América via webcast. Fisher atrasa seu objetivo de interrogar Feirong, para que ele possa salvar os reféns. Na esperança de ganhar mais algum tempo para trabalhar, Fisher desativa a antena de transmissão do matadouro, o que de fato atrasa a execução. Toda a instalação é guardada com os mercenários de Grinko, e o próprio Grinko está aqui levando-os. Fisher se esgueira até encontrar os reféns e dignatários chineses detidos contra sua vontade. Fisher conversa com eles, mas Grinko e seus homens chegam para matar Fisher. No entanto, Sen prepara o local e acaba com eles, voltando aos reféns. Eles dizem que Feirong está agindo sozinho e não representa a China em suas ações. Com esta notícia, os Estados Unidos e as relações chinesas se estabilizam, e a guerra é evitada por enquanto. Feirong e Nicolades devem ser eliminados, se é para essa paz durar. Assim, Fisher retorna para a Embaixada da China. No entanto, Feirong está em processo de fugir do prédio com um dispositivo nuclear quase completo. Felizmente, como Fisher fica mais perto do escritório de Feirong, o general aparentemente desiste em seu plano de fuga, mas em vez disso planeja cometer um suicídio. Isso apresenta um problema para Fisher, pois ele exige a prova que Feirong está agindo sozinho, se a paz deve ser assegurada. Fisher entra no escritório, assim encontra com Feirong bêbado, está prestes a atirar em si mesmo. Incapaz de convencê-lo a parar, Fisher consegue agarrar Feirong e obriga-o a acessar seu computador, apresentando assim a prova necessária. Eventualmente, Feirong sucumbe ao licor envenenado que ele havia bebido. As informações no computador também revelam que Nicolades recuou para a Geórgia, onde ele está tentando recuperar uma arma misteriosa chamada de Arca, algo tão importante que Nicolades está disposto a arriscar a sua vida para recuperá-la. As informações recolhidas especulam que a Arca está em algum lugar no Palácio Presidencial da Geórgia, e que Nicolades já pode estar dentro. A Third Echelon envia Fisher para entrar e para evitar que tanto Nicolades e o novo presidente Varlam Kristав possam acessar a chave da Arca. Parece que Kristав já está ciente da existência da Arca e já havia interrogado um dos capangas de Nicolades em uma gravação rotulada como Os Arquivos de Interrogatório da Arca. Fisher localiza estes que revela que a Arca é uma bomba atômica especial de demolição, extremamente poderosa, e Nicolades se move para encontrá-la, em um cofre no porão do edifício da presidência georgiana. Fisher é então forçado a abrir o cofre, acreditando que ali estaria a Arca. No entanto, os capangas de Kristave chegam e apontam as armas para Nicolades e Fisher que ali se encontravam. Nicolades revela que a Arca já está em posição e que o cofre contém a chave para ativá-lo.
ele pechincha para dar a chave da arca para Kristave em troca de passagem segura para fora da Geórgia. Eles levam Nikolades e a chave da arca para outro lugar, enquanto Fischer é deixado para ser executado. Por sorte, Lambert organiza um apagão, permitindo Fischer escapar de seu captor e continuar sua busca por Nikolades. Durante este tempo, é aprendido que a arca é realmente uma bomba nuclear, escondida em algum lugar na América. Fischer eventualmente localiza Nikolades, que neste momento está a tentar negociar a arca por sua liberdade. A fim de evitar que isto aconteça, Fischer assassina Nikolades, a única pessoa capaz de ativar a arca, pondo assim um fim à crise. E assim termina a história do primeiro Splinter Cell, cara, que na minha opinião ele é super interessante, com bastante investigação, bem contado, personagens bem carismáticos, sem muita enrolação. Um vilão que pra mim o Nikolades foi um ótimo vilão, fez bem o seu papel, fazendo a gente não gostar dele, a gente querer pegar ele pra ver qual é o real objetivo dele. O Sam, né, cara, que é o personagem principal, é foda, você gosta do Sam, sabe que você gosta do estilo dele, ele ser meio assim, quietão na dele, meio sombrio, às vezes ele dá as piadinhas dele ali com seu humor negro. A Green também sendo apresentada ainda no primeiro jogo, não tinha tanto, como é que eu posso falar, não tinha tanto hype ainda em cima dela, né, o Lambert também, mas pra mim é nota 8 aí pra história do primeiro Splinter Cell, cara. Então, em uma época que os jogos mais marcantes do gênero stealth exigiam somente que você ficasse longe do campo de visão limitado dos seus inimigos, Splinter Cell passou a usar de uma maneira inédita, né, o elemento da iluminação. E dessa forma, o mais importante do que não entrar nas rotas dos vigias inimigos era observar também o ambiente, né, em busca de lâmpada e outros objetos que, se destruídos, poderiam conferir alguma vantagem ao protagonista, né. Os gráficos do primeiro Splinter Cell, em 2002, eram um dos mais belos da atualidade, cara. Os efeitos de luz impressionantes que cria toda a atmosfera do jogo, sabe? A conversão para PC pra mim foi perfeita, tá ligado? Tu poder usar o mouse perfeitamente de acordo com os passos do Sam, e graças à resolução mais alta dos monitores de hoje em dia, das placas de vídeo, ela ainda fica mais bonita e suave, né, cara? A parte sonora continua excelente, com vozes, ruídos, ambientes bem claros. Para quem possui placa de som que suporta som posicional 3D, a experiência fica ainda melhor, com os passos, por exemplo, variando de acordo com a posição do inimigo na tela. As músicas tocadas entre as fases sempre muito boas, dando aquele clima de investigação, suspense e até perseguição. Outro aspecto que caracteriza o título da franquia é o realismo apresentado tanto por sua trama quanto pelos equipamentos utilizados pelo personagem, né? Em todas as aventuras ocorridas até o momento, o protagonista Sam Fisher deve utilizar seu conhecimento para deter alguma espécie do grupo terrorista, que inclui até mesmo se disfarçar como um de seus membros, né? Assim como acontece em outros games com a marca Tom Clancy, a grande maioria das armas e acessórios equipadas pelo herói realmente existem, mesmo que algumas delas ainda não sejam empregadas por forças armadas ou não passem de protótipos. A exceção fica por conta dos óculos trifocais utilizados pelo Sam, uma das principais marcas da franquia, que não possui correspondente no mundo real. Segundo a equipe de desenvolvimento, o equipamento só foi criado porque não seria esteticamente viável criar um personagem que carregasse 2 pares de óculos, né, pendurados no pescoço. Splinter Cell é um puta jogo onde você se diverte e usa todo o potencial de pensar, criar uma passagem sem ser visto. E claro, né, tem muitos prós, como belíssimos gráficos para sua época, clima de suspense inigualável, jogabilidade de primeira qualidade, muito acima da média, som excelente, missões muito criativas, intenso uso de gadgets tecnológicos e uma história super legal com personagens fodas, né? E tudo isso faz a gente pegar e olhar, Splinter Cell 1 é um bom jogo, cara? Não, não é um bom jogo, é um puta jogo, é um jogo foda, cara. Vale muito a pena a gente jogar mesmo hoje em dia, eu fazendo esse vídeo em 2015, cara. Vale muito a pena a gente jogar o primeiro Splinter Cell, que dá início aí a uma série foda, cara. E assim fica esse vídeo, né? Eu espero não ter esquecido de nada, ter falado tudo que eu queria. Se eu esqueci de alguma coisa, me desculpem, complementa quem vê, complementa nos comentários. E eu vou ficando por aqui então, né? E até o próximo vídeo. Valeu!